paz do Senhor Jesus. Que povo lindo, feliz, abençoado, fervorosos pentecostais. Que bom estar de volta a esta casa com o privilégio de cultuar a Jesus com vocês e também poder pregar a poderosa palavra de Deus a um povo que o ama. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Carta de Paulo à Igreja de Deus em Filipos, Filipenses, capítulo de número 1. Por gentileza, eu quero ler com vocês o versículo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Jesus Cristo e que se encontram em Filipos com os anciãos e diáconos. Os que se levantaram podem tomar o vosso assento. Queridos irmãos, estamos num congresso missionário, e num congresso missionário existem vários tipos de necessidades, vários tipos de pessoas. O público nessa igreja, nesse evento, é diversificado. Deus sempre fala através de seus ministros, através de sua multiforme graça. Cada pregador com seu perfil, com suas estratégias, com sua capacidade teológica e experiências com Deus, transmitem o que Jesus faz aquecer em seus corações a igreja que os escuta. Mas nesse congresso missionário sempre é bom lembrarmos-nos de missões e dos missionários. Eu gostaria que nesta palavra a igreja de Jesus que aqui se reúne, que não exerce o ministério missional fora de sua casa, fora de sua igreja, fora de sua cidade, se alegrasse com essa pregação, porque eu irei pregar voltando-me para as características dos missionários, apenas em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Você é pentecostal e toda verdade é verdade de Deus. Pode ser que o que eu fale ainda não seja realidade sobre sua vida, mas pode ser também que depois desse congresso você assuma a postura, as características que eu as destacarei aqui de um missionário. Eu quero nesse momento dizer-lhes que eu pedi a Jesus que me desse uma palavra sobre os missionários, não apenas sobre missões. Meu desejo é que o Espírito Santo, primeiro, esse é o meu desejo, e eu posso expressá-lo à igreja de Jesus. Primeiro, é que os missionários se vejam, é que os missionários que aqui estão à minha retaguarda, talvez muitos aí embaixo, enxerguem-se a partir desse texto, se alegrem, se edifiquem. Eu sei que às vezes as mensagens não são tão direcionadas aos corações deles, mas como eu já disse, cada pregador tem de Deus sua mensagem, tem a própria característica, a facilidade para se desenvolver num texto. E eu entendo as guerras de um pregador, porque eu também sou um pregador e passo por estas mesmas guerras. Que os missionários nesta noite se sintam lembrados, se sintam representados, que eles e elas se enxerguem como alvos diretos do coração de Deus através dessa mensagem. Segundo lugar, o meu desejo é que você escute essa mensagem e aprenda a amar os missionários. Muitos dentre nós temos facilidade de dizer que amamos missões, mas na realidade não vivenciamos, não praticamos tais palavras
que são bonitinhas, só que é preciso entender que amar o missionário é demonstrar amor por missões. Filipenses, uma carta de 4 capítulos, onde se temos Paulo, o prisioneiro do Senhor, aquele que a partir da morte de Estevão começou a ser impactado com a mensagem que o próprio Estevão pregava. No capítulo 8 ainda, ele tenta redarguir contra os aguilhões em sua consciência, Jesus o chamando para a salvação. Em Atos 9, Jesus o cerca, o derruba, o cega e o levanta como apóstolo. Jesus o envia como um missionário que pregou a Israel, que pregava a gentios e pregava a reis, porque ele tinha capacidade teológica para tal. Aquele Paulo que pegava cartas nas sinagogas, eram cartas permissivas, para que onde quer que encontrasse alguns, ou os crentes que até Atos 9 eram chamados de o povo do caminho, tais cartas davam a Paulo o direito de prender, maltratar e até forçar alguns crentes a negar o nome do Senhor. Só que agora, depois que ele tem um encontro com Jesus, Jesus o encontra, o derruba, o cega e o salva. Tudo muda. Ele não pega cartas permissivas nas sinagogas para prender crentes. A missão do missionário Paulo agora está além da pregação, é escrever cartas para a edificação da igreja. Jesus mudou a vida desse homem por completo. Sua prioridade agora não é pegar cartas permissivas para prender ou destruir crentes fisicamente falando, mas escrever cartas para edificar os crentes. E até hoje nós somos edificados pelas palavras de Deus, escritas, faladas, registradas através do ministério deste homem. Aos Filipenses, ele dedica uma carta de alegria, uma carta de ânimo, uma carta à igreja de Jesus em Filipos, que é por ele chamada de santos, pois todos aqueles que estão no processo da santificação e posicionados em Cristo, esses são, na Bíblia Sagrada, apesar de suas fraquezas, apesar de seus problemas e dificuldades diárias, são chamados de santos. Agora eu preciso que você observe como que ele começa a carta. Nós temos o remetente e o destinatário, só que não temos apenas um remetente, nós temos na apresentação, no início da carta, 2 nomes. É a partir desses nomes que eu quero trazer-lhes esta pregação, para responsabilizá-los com os missionários e com a obra missionária. Sim, essa palavra pesa em meu coração, mas com consciência tranquila, de cabeça erguida, a pregarei, porque há uns 5, 6 anos, Deus tem me feito experimentar, ouvir, escutar, vivenciar, ao lado de missionários, o que eu vou transmitir aqui a vocês. O capítulo 1 é um capítulo missionário, pois nele temos as características de um missionário e também as características de uma igreja que não abandona a obra missionária. No capítulo 1, nós temos um espelho missionário. O espelho missionário é porque o missionário que lê Filipenses 1 precisa enxergar-se. E como diz o pastor Elias Torralbo, que está pregando num pavilhão, um grande pregador, ele diz que o espelho
não serve para mostrar quão lindo você é, mas no que você precisa melhorar. Filipenses 1 serve para a igreja brasileira como espelho, assim como Tiago chama a lei eterna, a palavra de Deus, de espelho. Precisamos meditar em Filipenses 1:1 durante a minha pregação e pós-pregação, que você olhe para esse texto e se enxergue e veja em que área da sua vida você precisa melhorar, como está o nível do seu compromisso com a obra missionária, pois para Deus não basta apenas encher essa casa, como está lindo esse ginásio, pavilhão, o templo, tá lindo, a presença de vocês, o glória a Deus, o aleluia, o amém, até a disposição para ofertar como pode. Só que missão não é uma obra fácil, é complexa, por isso nem todos fazem. São alguns que têm um chamado específico para se deslocarem de seus ambientes com os quais eles estão acostumados e levarem a mensagem do Evangelho. Então, o meu desejo é que Filipenses 1 sirva como espelho e você se corrija. Sim, você que está me escutando pela internet, você que está presente aqui, do púlpito à nave, que nos corrijamos, que deixemos que esse texto nos leia e não seja apenas lido por nós. Primeiro, é um capítulo missionário. Segundo, é um espelho missionário, pelo qual eu me enxergo e me corrijo. Preciso de sua atenção, por favor. Vocês viram que só lemos um versículo, logo a mensagem não será longa, prometo. Terceiro, Filipenses 1 é um convite a amarmos os missionários. Admiramos tantos pregadores e pela graça de Deus eu escuto muitas pessoas falarem que admiram o meu ministério, e tudo isso é o que a minha esposa cantou aqui: ah, se não fosse Deus. Tudo isso é pela graça de Deus. Quantos dentre nós admiramos cantores? Sim, temos nossas duplas preferidas, e se eu perguntar, você vai citar o nome. Quantos dentre nós temos nossos mestres admirados e admiráveis, porque eles merecem? E se eu te perguntar, com facilidade você vai citar os nomes deles. Quando me perguntam quais autores ou livros preferidos, eu tenho na ponta da língua. Quantos teólogos, pastores, presidentes, que nós os admiramos, merecidamente são admirados, ou influências que nós admiramos. Tudo bem, não há problema algum, mas eu vou te perguntar, cita o nome de 2 missionários que você muito admira. Filipenses 1 é um convite a amarmos os missionários. Então, eu quero que você entenda que o tema da minha pregação é esse: um convite a amarmos os missionários. Amar missionários é amar quem ama o que Deus ama, almas. Amar os missionários é amar quem não está presente comigo, mas está presente onde ausente eu estou. Amar os missionários é entender que antes que eles gerem ou produzam no campo, Deus já gerou neles um coração missionário. Então, eu poderia aqui, como muitas vezes fez o pastor Gesiel Gomes, que tanto impactou a minha vida, adolescência, infância, adolescência, juventude e agora também na vida adulta. Ele simplesmente pega um versículo, lê uma palavra e prega 3 dias. E a gente percebe aqui que eu quero focar no Paulo e Timóteo. O que isso tem a ver conosco? Primeiro, Paulo e Timóteo, auxílio reconhecido. Timóteo está fazendo o quê? Auxiliando. Timóteo é companheiro,
Paulo está ferido, sozinho, prisioneiro, mas Timóteo diz: estou aqui, estou junto de ti. Não tem só guardas, não tem só soldados, seu discípulo está ao seu lado. Paulo está na prisão e missionários precisam de parceiros de sofrimento. Se eu quiser aqui, eu tenho parceiros para selfie, eu tenho parceiros para o Instagram. Vai bombar uma foto com o Renan, com o pastor Juliano Fraga, com o mestre Átila, com o Mateus, pastor Reginaldo. Vai bombar a foto, muito comentário. Foto pesada, acabou minha net, está demorando carregar, eu queria estar nessa mesa. É legal, continue, é muito bom. A gente ri, a gente se alegra. Só que missionários, não dá like se você postar uma foto com eles. Uma missionária, não dá visu, não dá compartilhamento, até porque eles não buscam amigos de likes. Missionários não buscam amigos de compartilhamentos. Missionários não buscam amigos de arroba. Missionários querem amigos para abraçar a causa, para chorar com eles, para não se envergonhar deles. Pastor, o que isso tem a ver com os missionários que estão aqui? É que eles precisam de nós e não se envergonham de precisar de nós. Repito, eu tenho andado com eles, minha esposa e eu temos conversado com elas, temos pregado entre eles, e eles não se envergonham de dizer: me ajudou, me auxiliou, me mandou oferta, cuidou de mim, cheguei até aqui porque eles acreditaram em mim. Missionário não tem vergonha de quem os ajuda. Assim é Paulo. Paulo é o maior plantador de igrejas, depois de Cristo, a maior influência no Novo Testamento. E quando ele escreve uma carta que vai permanecer para sempre, pois é palavra de Deus, está lá o meu amigo Timóteo. Ele escreve o seu nome, ele registra o seu nome num livro que nunca vai se apagar, que sempre gerará nomes que marcam a nossa história. O normal para nós é o aluno honrar o mestre. O aluno que não honra o mestre é ingrato. O aluno que não honra o mestre é desleal. Mas veja a relação Paulo, Timóteo, missionário e igreja. Aqui não é o aluno que está escrevendo sobre o mestre, é o mestre que coloca o nome do aluno do lado do nome dele, porque o mestre é o missionário. E missionário não tem vergonha de, quando ele sorrir, se lembrar de você, de quando ele se alegrar, se lembrar de você. Paulo, Timóteo, é essa relação missionário-igreja. É o mestre que honra o aluno, é o missionário que tem prazer de lembrar de nós em suas orações. Veja o que ele diz a partir do versículo 3: graças eu dou ao meu Deus, porque continuamente me lembro de vós, em todas as intercessões que faço por vocês. Enquanto estou alegre, eu tenho intercedido por vocês. Primeiro, Paulo e Timóteo, auxílio reconhecido. Segundo, Paulo e Timóteo, o que significa isso? Formação eclesiástica. Por que Timóteo é lembrado? Não é porque ele deu uma oferta lá atrás, não é porque ele pegou o violão e cantou com Paulo lá atrás, não é porque ele disse: eu vou mandar uma carta para te ajudar, auxiliar em alguma coisa no passado. Não, ele estava sempre presente, como a igreja de Filipos com Paulo sempre esteve, e Paulo diz isso aqui no capítulo 1. Ou seja, se Timóteo está sendo citado numa carta que é missionária e eclesiástica, que edifica todas as igrejas de todas as eras, nós temos um exemplo de uma formação eclesiástica. O que eu estou querendo dizer e dizendo é: pastores formam
Pastores, teólogos geram teólogos. Pastores e teólogos informam sobre missões. Só missionários formam missionários. Timóteo se torna quem foi, porque ele tinha um Paulo que, pela graça de Deus, se tornou o que se tornou. Nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos aquilo que a gente é. Eu, como pregador, posso abrir um texto de Mateus 28, por exemplo, falar sobre missões. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e 21, Atos capítulo 1 e sucessivamente. Mas o missionário tem vivência, o missionário tem o suor, o missionário tem as lágrimas, o missionário tem as marcas. Você já parou para escutá-los? Você presta atenção quando o pastor Zilmar os chama e pede que eles contem o testemunho deles? Você dá os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração, quando até com dificuldade eles falam o nosso idioma, mas estão se esforçando para comunicar à nossa igreja que com muita dificuldade a obra está crescendo, onde Deus os estabeleceu. Eu estou te perguntando, você os escuta? Você foi marcado por algum testemunho de algum missionário? Que bom. Se foi, isso é o início de Deus gerando em você um coração missionário, pois só missionários formam missionários. É por isso que a gente tem muita gente com título de missionário, mas não sabe o que é missão, não sabe o que é sofrer pela obra. É simplesmente um título para destacar-se, ou não passar em branco, ou não ficar para trás entre tantos outros de reverendo, pastor, presidente, cantor, pregador, e aí vai. Não. Missionário é mais do que título. Até porque quando você abre Filipenses 1, você não tem nem o título de apóstolo quando o missionário Paulo se apresenta. Porque missionários não disputam, não discutem, não brigam por títulos nem por cargos. Eles sabem que o que está escrito no livro da vida vale mais do que o título pelo qual as pessoas lhes chamam. É o seu nome. Missionários formam, treinam missionários. Quer fazer missões, moça? Esse congresso está te impactando? Você está com vontade de ganhar almas? Não é seu influencer preferido que vai te treinar. Não é seu pregador com mais de 1 milhão de seguidores preferido que vai te inspirar. Não é a sua cantora, o seu cantor preferido. Não. Você quer de fato aprender a fazer missões? Convida o pastor Zilmar. Chama a sua esposa, ou convide os missionários, senta com eles, chora com eles, anda com eles, prega na congregação deles, ou melhor, cala a boca, senta e deixa eles pregarem para você. Depois você se levanta e tenta repetir a mensagem que eles pregaram para você. Pastores formam pastores, teólogos formam teólogos, missionários formam missionários. Timóteo foi um grande missionário, porque Paulo, o missionário, o formou. Por isso, ambos estão juntos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Terceiro lugar, Paulo e Timóteo, maturidade revelada. Essa eu queria ouvir a igreja. No 3, maturidade revelada. 1, 2, 3. Maturidade revelada. Paulo e Timóteo, e você completa, maturidade revelada. Não é porque ficou feio, é porque ficou lindo. Aí eu começo e você conclui. Paulo e Timóteo, que coisa linda. Mas maturidade em quem? Você pode pensar no Timóteo. Não, no Paulão mesmo. Não é porque é missionário que é perfeito. Não é porque é missionário que é melhor do que todo mundo. Até porque isso o missionário reconhece. Ele é dependente, ele é necessitado, ele precisa. E Paulo nunca escondeu
suas fraquezas e dificuldades. Ele mesmo disse em Romanos capítulo 7: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aquilo que eu quero não faço, e aquilo que eu não quero, isso faço. É como uma lei dentro de mim que me prende no meu pecado. Sim, a batalha de todo homem de Deus, a batalha de todo missionário, a dor, a angústia, a fraqueza, a batalha contra si mesmo, contra o diabo e contra o mundo. Isso é no capítulo 7 de Romanos. Mas graças a Deus que o bálsamo do Espírito vem sobre Paulo, e ele não termina no capítulo 7, ele pula para o capítulo 8 e escreve: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Logo, vou provar para vocês que quando você lê Paulo e Timóteo, é maturidade do missionário Paulo revelada a nós. Timóteo revela que Paulo cresceu. Timóteo aqui revela que Paulo amadureceu. Pastores, presidentes, pastores, pregadores, pregadores itinerantes, igreja de Jesus, dê-me sua atenção, por favor. Timóteo, o discípulo, revela a maturidade no coração do mestre, esse mestre Paulo, esse missionário exemplar Paulo, pela graça de Cristo, é aqui revelado como alguém que não suga de quem tem, que não suga, que não precisa, que não se coloca dependente e necessitado de pessoas que podem mais que ele, ou podem como ele. Vou provar para vocês. Em Atos 13, está Paulo e Barnabé e João Marcos, um jovem, fazendo missões, tão tímido quanto Timóteo. Alguma coisa aconteceu, alguma dificuldade se revelou, e João Marcos disse: eu vou voltar para casa, eu não vou enfrentar essa luta, eu não vou enfrentar essa prova. E João Marcos, o jovem, abandonou Barnabé e Paulo. Paulo disse: tá bom, depois a gente se vê. Quando a gente chega no capítulo de número 15, Barnabé, coração perdoador, coração pastoral, olha para o pastor Paulo e diz: vamos fazer missões de novo, é? Paulo disse: fazer missões, confirmar as igrejas de Jesus com doutrina. Meu amigo, bora, eu vou ali rapidinho trazer João Marcos e a gente viaja. Paulo diz: trazer quem? Barnabé diz: João Marcos. Paulo disse: comigo não, com tu ele vai, comigo não. Barnabé diz: que isso, rapaz, coração de pastor, temos que perdoar o bichinho, perdoar o menino. Quem nunca errou? Tudo bem, Barnabé, a pessoa pode errar, mas abandonar os missionários na obra missionária, comigo é só uma vez. Se ele vazou, que ele continue vazado, comigo ele não vai. Barnabé disse: comigo ele vai. Paulo disse: mas comigo ele não vai. Aí você escolhe, ou eu ou ele. Aí você imagina Barnabé dizendo: não, rapaz, eu quero vocês dois para andar comigo na obra. Paulo disse: com Barnabé eu ando, com João Marquinho, medrosinho, covardezinho, não vou não. Imagine Barnabé estressado, porque a Bíblia diz que houve uma grande contenda entre eles. Pastor briga assim, não vem com essas ondas não, vai nas convenções para tu ver. Aí os dois lá brigando. Aí imagine agora, Bíblia para lá e Bíblia para cá. Só que primeiro Barnabé diz: rapaz, quando você estava abandonado, eu não fui atrás de você, eu não acreditei em você, eu não estendi a mão para você. Quanto custa agora você estender a mão para o João Marcos? Aí Paulo responde: e depois que tu estendeu a mão para mim, quando eu te abandonei? Quando eu virei as costas? Quando eu te traí? Aí Barnabé disse: é verdade, nunca. Aí Barnabé pergunta: mas Deus é amor, não é? Paulo diz: mas é justiça. Aí Barnabé diz: ah, mas ele é cordeiro. Aí Paulo diz: mas é leão. Aí Barnabé diz: mas ela é água da vida. E Paulão diz: mas é fogo consumidor. Aí ele
ele diz: rapaz, Provérbios diz para amar o amigo em todo tempo. Aí Paulo diz: mas também diz que confiar no desleal é como sentir dor de dente. Tu vai confiar em João Marcos? Barnabé disse: eu vou, é meu parente. Aí Paulo diz: então eu não ando com você. Barnabé disse: eu também não ando com você. Aí Paulo diz: não olhe na minha cara, vou meter o bloqueio. Aí Barnabé disse: não olhe na minha, eu também bloqueio. E tu vaza? Aí vazou. Brigaram ao ponto de se separar. E aí Barnabé foi atrás de quem? Do JM. João Marco, vou atrás do meu parente, vou atrás do menino, porque nós temos que ser ministros da graça. E tu vai com quem, Paulo? Paulo diz: rapaz, eu vou com Silas. Por que você vai com Silas? Porque tem gente que pensa que Silas era só aquele cara lá na cadeia, né? Na prisão. Bora cantar, eu tô com dor. Não, meu irmão, não. Atos, capítulo 15, versículo 22. Silas, homem de influência. Atos 15, 25. Silas, eleito pelo conselho eclesiástico e pela igreja. Tem gente que é eleito só pelo conselho eclesiástico. Tem gente que é eleito só pela igreja. Silas tinha respeito do púlpito e da nave da igreja. Terceiro, Atos 15, 26. Silas, homem que abriu mão da vida por causa de Cristo. Silas, versículo 32 de Atos 15, profeta. Silas era profeta. Atos 15, 34. Silas permaneceu com a igreja. Ah, meu irmão, aí tu compara João Marco com Silas. Quem não quer Silinha? Oxi, quem não quer Silas? João Marco nem compara com Silas. Aí entra nessa geração coach: você não pode andar com galinha, porque você é águia. E como você é águia, você só pode andar com gente no seu nível. Agora tu imagina Jesus olhando do céu para a terra e dizendo: pai, eu só ando com gente no meu nível. Mas foi o contrário. Ele deixou a sua glória, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, e achado na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, porque só presta para ser homem quem primeiro é servo. Achado na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte por minha causa e por tua causa. E foi obediente até a morte, morrendo sua morte para você viver a vida dele. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Imagina ele olhando para nós e dizendo: águia não anda com galinha. Então, se tu tem esse negócio de que águia não anda com galinha, Jesus é a águia e tu é o quê? Eu quero é Silas. Eu não quero João Marcos do meu lado. Eu não quero João Marcos para o ministério. Eu quero é Silas. Vambora, Silas, vambora. É nós. Bombou. Paulo e Silas. E eu já provei que Silas não é coisa fraca, não. E João Marcos e Barnabé. Aí diz o texto que os quatro, dois para um lado e dois para o outro. Como Deus é lindo. Deus multiplicou na divisão, porque agora vários ambientes foram evangelizados por aquelas duplas separadas. Só que quando você chega no capítulo 16, dos primeiros versículos, diz a Bíblia: e ali havia um jovem chamado Timóteo, filho de pai grego, e a mãe era judia. Agora, olhe como Deus é soberano. E dava um bom testemunho dele. Sabe o que é dava um bom testemunho dele? É que quando Paulo chega na região, é nós, Silas. Eu não ando com João Marco nem com Barnabé. É nós, aqui a gente combina. Aí chega alguém, pela direção do Espírito, perto de Paulo e diz: Timóteo, menino bom. Aí Silas e Paulo fazendo a obra. Aí chega em outro lugar. O Timóteo, onde você vai pregar? Fica atrás de tu, Paulo. Onde ele ia, dava
dava um bom testemunho dele. E de repente, de tanto incomodar o coração de Paulo, de tanto testemunho bom sobre o menino, Paulo diz: tá bom, eu vou carregar esse menino comigo, eu vou levar esse rapaz comigo. Tá bom, eu vou repetir, eu vou levar esse rapaz comigo. Aí você medita comigo, por favor. Silas é profeta, Timóteo é discípulo. Silas é adulto, Timóteo é jovem. Silas tem influência, Timóteo é influenciável. Silas tinha o respeito dos anciãos, Timóteo era desprezado pelos anciãos. Paulo teve que escrever que ninguém despreze a sua mocidade. Silas tinha o respeito dos judeus, Timóteo não tinha, teve que ser circuncidado. Meu Deus do céu, eu senti muita dor para ver se sentiu o respeito dos outros. Pastor, não estou entendendo. Tá sim, Deus pode te apresentar um Silas, mas ele prefere apresentar Timóteo. Eu repito, Deus pode e quer te apresentar um Silas, mas Ele sempre prefere te apresentar vários Timóteos. Ainda não entendi, pastor. Deus levanta Silas para nos ajudar, levanta. Mas você que é missionário e você que é crente, há de convir comigo que nós temos mais Timóteos para ajudar do que Silas para nos ajudar. Se Deus é soberano, você sabe que isso se chama obra de Deus. Ele é soberano? É. Então é Ele que permite os Timóteos que a gente quer fugir. E quanto mais você fugir, Deus vai trazer Timóteo. Por quê? Porque Silas cuidando de você, o galardão dele está garantido. Mas se você não cuida de Timóteo, tu não tem galardão. Agora, você preferia andar com Silas? Mostra que se você só quer Silas, se você só quer águia, se você só quer tops, se você só quer gente preparada, primeiro é porque você não é missionário. Segundo, medíocre, interesseira. Deus não me chamou para usar as pessoas para edificar meu ministério. Ele me chamou para usar meu ministério para edificar as pessoas, para abençoar as pessoas. Você pode olhar para alguém e dizer: cuida de Timóteo. Pastor, mas o diabo lançou Timóteo nas drogas. Jesus vai te usar para arrancar de lá. Pastor, mas o diabo fez Timóteo desviar. Jesus vai te usar e você vai atrás. Assim como ele te arrancou de lá, Jesus vai te usar para arrancar Timóteos do caminho das trevas. Alguém está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Você não está dizendo para Jesus te usar? Me usa, Jesus, me usa, Jesus. Então segure essa. O diabo levanta pessoas para atrapalhar a obra de Deus. Então Jesus também te levanta para levantar pessoas. Isso é fazer a obra de Deus. Então chega de desejar: ó Deus, levanta alguém para me ajudar. Quando é que você vai levantar para ajudar alguém? Me mostra o seu Timóteo. Se tem Silas que te ajuda, eu vejo unção na vida de Silas. Mas se tem um Timóteo que você ajuda, eu vejo a unção de Deus na sua vida. Irmão, Silas revela sua necessidade, Timóteo revela seu potencial. Timóteo revela que Jesus é na sua vida, porque ele não veio para sãos, ele veio para doentes. Ele não veio para perfeitos, ele veio para gente fraca. Cadê os imitadores de Jesus aqui? Sério, os pastores que estão aqui hão de convir comigo. Quantos comentários nós já lemos assim: quero te conhecer, um dia eu vou te conhecer. E vamos nos conhecer mesmo. Um dia quero tirar uma foto contigo. E se der certo, a gente tira uma foto mesmo. Mas você não vai ver um missionário comentar isso. O missionário vai procurar os pastores e vão dizer assim: me leva para aquela vila, me ajuda a chegar naquele bairro.
Me ajuda a chegar naquela cidade que nem remédio direito tem. O governo não olha para lá, as autoridades não olham para lá, nem igreja tem lá. Me manda para lá. Eu estou lhe dizendo como que é um coração missionário, e você precisa amá-los. Ame-os. O que é Paulo e Timóteo? Cuidar de gente, investir em gente. Porque senão, se Paulo não amadurece, você ia ver só assim, ó. Quem está comigo, diga aleluia. Teve gente que fez certinho. Se Paulo não amadurece, como você pode ler, Paulo e Silas, ou Paulo e Silvano. Você pode ler Paulo e outros, mas não. Como ele amadureceu e não quer só gente top do nível dele, ele também escreve Paulo e Timóteo, é nós dois juntos, o mestre e o aluno. Mas ele amadureceu, pastor, amadureceu, sabe? Lembra agora? Lembra? Ele e Barnabé, ó, vá para lá que eu vou para cá, eu não olho para tua cara, tu não olha para minha, viu? Ele amadureceu. Ó, eu não quero saber de João Marcos. Aí você abre a Bíblia em Colossenses 4:10. Olha Paulo dizendo: se Marcos passar por aí, cuidem bem dele. Eu vou ler outro para ver se o lado esquerdo aqui adora Jesus. 2 Timóteo 4:11. Ele falando: ó, toma Marcos, traz João Marcos contigo, porque ele é útil para o meu ministério. Pastor, que Deus te liberte da angústia. Pregador, que Deus te liberte da mágoa. Igreja, que Jesus sare o seu coração e você libere perdão. Que sejamos ministros da graça. Que os pastores amadureçam, que os líderes amadureçam e abandonem suas intrigas, suas contendas, suas briguinhas, que não edifica nada no reino, e voltem a acreditar nas pessoas, volte a cuidar de gente. Por que eu digo isso? Paulo e Timóteo, a prioridade é cuidar de gente, porque a exclusividade é a glória de Jesus, e Jesus é glorificado quando gente é cuidada, quando gente é tratada. Lembrou de Paulo, lembrou de gente. Lembrou de Paulo, lembrou de gente. Himeneu contra ele, Alexandre contra ele. Alguém está chamando o bombeiro ali, gente? Estende as mãos para lá, igreja. Emergência, mas a igreja pode estender a mão enquanto o bombeiro chega lá. Pela autoridade que há no nome de Jesus, estamos num congresso missionário. Que todo plano do diabo seja frustrado e o plano do Senhor realizado. Em nome de Jesus, que o Senhor traga a saúde, que o Senhor traga a vida, que o Senhor traga a paz. Nada vai atrapalhar a comunhão dos santos, nem o culto ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos que tudo seja encaminhado para a glória de Deus, que haja saúde, que haja restauração. Em nome de Jesus, Pai, traz paz, traz o auxílio. Em nome de Jesus, num calor como esse, sabemos que muita gente passa mal, mas nada vai atrapalhar o nosso culto. Em nome de Jesus, todo plano do diabo seja frustrado, que a saúde de quem está passando mal seja restaurada. Clama, igreja, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga vida. Amém? Já deram glória a Deus? Quem pode dar mais um glória a Deus? Caminhando para a conclusão, podeis assentar. Quem ainda está ligado, diga glória a Jesus. Prepara o playback da Luana, por gentileza. Entenda, irmão, Paulo e Timóteo, cuidar de gente, apesar das ingratidões. Paulo teve gente ingrata,
Teve. Quem está me ouvindo diz amém. Vou esperar alguns irmãos se acomodarem. Eu só posso pregar para quem escuta, não vou pregar para as paredes. A glória de Jesus ainda está aqui, igreja. Aleluia. Se eu posso pregar, digam amém. Paulo e Timóteo continuar acreditando em gente, apesar das ingratidões. Paulo cita quem o ofendeu, quem o abandonou: Himeneu, Alexandre, Demas, que o desamparou. Alexandre, o latoeiro, é o mais famoso. O diabo, eu já disse aqui, o diabo levanta pessoas para nos ofender. O diabo levanta pessoas para serem inimigas dos missionários. Mas me escute o que eu vou lhe dizer: não teve jeito. Apesar de terem pessoas sempre se levantando contra o ministério paulino, ele continuou acreditando em gente. E eu vou provar isso para vocês. Lembrar de Paulo é lembrar de gente. Lembrar de Paulo é lembrar de Lídia. Em Atos 16, Paulo pregando o evangelho e Lídia se convertendo. Lembrar de Paulo é lembrar da adivinhadora que era escrava 2 vezes, escrava de Satanás e escrava dos homens. Olhou para Paulo com o espírito maligno nela e disse: Paulo e Silas, esses homens que nos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Mas quando você lembra de Paulo, o que é que você lembra? Paulo volta e repreende o espírito maligno, e a mulher foi liberta para a glória de Deus. Lembrar de Paulo é lembrar do carcereiro. Paulo foi preso porque libertou aquela mulher com o nome de Jesus. Quando lembramos de Paulo, lembramos de Silas ao seu lado. E aí, meu irmão, um olha para o outro no cárcere interior, e de repente eu imagino Paulo e Silas dialogando. Um olhar para o outro e diz: como estão os pés? Está doendo. E as mãos suas? Está machucada. E as costas marcadas. De repente um pergunta para o outro: e a voz? Como é que está a voz? Aí eles fazem: a voz está boa. Então bora fazer um culto na prisão. Começaram a cantar perto da meia-noite. Jesus permitiu um terremoto acontecer. Todas as portas do cárcere se abriram. Houve um culto avivalístico na prisão. Quando todas as portas se abriram, você está lembrando de Paulo? Aí você lembra do carcereiro. Quando as portas estão abertas, o carcereiro pagaria com a vida se alguém fugisse. Então ele vai se matar. Quando ele pega a espada para tentar se matar, você lembra de Paulo? Paulo atravessa e diz: ei, não lhe faça nada, está todo mundo aqui. Não é para tirar a sua vida, porque Paulo cuidava de gente. O carcereiro olhou para Paulo e disse: senhores, o que eu faço para me salvar? A igreja já sabe a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Oh, ministério abençoado. Paulo cuidava de gente. Quando você lembra de Paulo, você lembra de Onésimo. Sim, o escravo que fugiu da casa de seu senhor. Por favor, me escute, capítulo único do texto de Paulo a Filemão, a partir do versículo 9. Olha Paulo criando pontes em vez de criar abismo. Ele escrevendo para o chefe: eu
eu amo, eu prefiro apenas te pedir, Paulo, o velho na prisão, por causa de Jesus, minha súplica é que você mostre bondade para com meu filho Onésimo. Paulo cuidava tanto de gente, Paulo investia tanto nas pessoas, que ele conseguia olhar para um ex-fugitivo, digno de morte na lei da sua época, e diz: é meu filho, que eu ganhei para o Senhor, enquanto estava comigo na prisão. Aí ele diz: Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, porém agora ele te será de útil, real utilidade para mim e para você. Paulo está dizendo: esquece o passado dele, investe nele daqui para frente. Olha o que Paulo diz no 13: eu queria conservá-lo aqui comigo, enquanto continuo preso por anunciar o evangelho, e você me ajudaria através dele, mas eu não quis fazer isso sem o seu consentimento. Eu desejava que o favor fosse espontâneo e não forçado. Olha Paulo escrevendo: para que se receba um fugitivo de volta. Talvez você pudesse pensar nisso da seguinte maneira: olha Paulo agora instruindo, ele fugiu de você por algum tempo, mas agora vai te pertencer, não mais como escravo, mas como algo bem melhor. Ele vai ser o seu irmão amado. Que coisa linda! O missionário que cuida de gente, que constrói ponte, que não quer ver guerra, que não quer ver contenda, que quer ver dois irmãos em paz. Como disse minha esposa aqui, quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas. Por que eu digo isso? Jesus veio como gente, pregou entre as gentes, morreu pela gente, subiu ao céu como gente, e quando a trombeta tocar vai voltar para arrebatar a gente. Ai, irmão, Jesus ama pessoas, Jesus ama cuidar de gente. Agora, pastor, você pode me perguntar: pastor, por que Paulo tem tantas qualidades ao ponto dessa mensagem me inspirar a ser um missionário, dessa mensagem me inspirar a amar os missionários? Eu vou falar, e a resposta é Cristo. Por que Paulo é quem é? Por causa de Cristo. Filipenses tem 4 capítulos. Vou perguntar: Filipenses tem quantos capítulos? 4 capítulos. Nesse livro, o nome de Cristo é citado 35 vezes. É só se encharcar de Jesus, é só meter a cara na cristologia, é só enxergar a Bíblia e procurar Cristo, é só enxergar seus pecados e clamar pela santidade de Cristo. Não imite quem omite Cristo, mas imite quem diz: eu sou imitador de Jesus. Alguém está entendendo essa palavra? É por isso que Paulo é tão usado, por causa de Cristo. Paulo e Timóteo, além de ser um exemplo de cuidar de gente, último lugar, último ponto da minha pregação: por que nós temos aqui Paulo e Timóteo? Porque Timóteo motivava Paulo. Pergunta para o missionário: o que te motiva? Olhe para mim, por favor. O que te motiva? O missionário vai dizer: primeiro é Cristo em mim, primeiro é saber que foi Ele que me chamou, primeiro é saber que Ele me enviou. Agora, o que me motiva aqui na dimensão terrenal é ver uma família salva, é ver eu pregando a mensagem simples
e a pessoa leva. Eu não é, gente. Eu estou mentindo, missionários. O que me faz continuar é ver alguém levantando a mão e se entregando para Jesus. Eu e minha esposa estivemos num ponto missionário. Quem cuida da congregação lá faz parte do projeto Campos Brancos, da missionária Kellen, que pregou aqui. A missionária Andresa, numa vila, se não me engano é Vila Curuçazinho. E quando estivemos lá, ela levou a Luana para olhar os livros dela. E as duas começaram a abrir os livros teológicos. Meu Deus do céu, pastores do céu, os contatos, as conversas que eu tenho com os missionários, é sempre teologia, pregação, salvação de almas. E de repente, quando ela entrou para mostrar os livros dela para Luana conversar com ela sobre livros e teologia, aquela coisa toda, eu fui para a área, para o lado de fora, e fiquei olhando. Uma vila pequena, estreita, em vez em quando passavam algumas canoas. E eu disse: meu Deus, uma moça solteira fazendo uma obra num lugar como esse, que tipo de crente eu sou? Aí de repente eu comecei a lembrar, Mateus, do que Jesus me confiou, como pregou aqui o pastor que me antecedeu, o Eduardo Gonçalves, não é isso? É Eduardo Gonçalves. E ele dizia que você não pode reclamar se você não consegue fazer aquilo que você não foi chamado para fazer com perfeição. Aí eu lembrei, sim, mas o que Deus me confiou eu tenho feito. Aí, irmão, eu abaixei a cabeça e falei: como é que eu faço para ajudar essa menina? Aí comecei a lembrar de deputados, senadores, prefeitos com os quais eu já estive. E eu disse: eu vou pedir dinheiro para ela, eu vou pedir ajuda para ela. E de repente, quando eu acabei de pensar, eu comecei a chorar, orando pelo ministério dela e pela vila onde Deus a colocou. Aí eu comecei a orar dizendo: Jesus, traz internet para cá, traz energia para cá, traz equipamentos para cá. Renan, do nada a menina me aparece na porta da casa: pastor, não pede internet, não pede salário alto, não pede casa, não peça energia. Meu coração estremeceu. Eu disse: eu vou pedir o quê? Ela disse: pede para Jesus me dar essa vila. Pede para quando eu pregar as pessoas aceitarem a Ele como Salvador. Ame missões, amando os missionários. Eu sei que isso é chato, mas eu preciso clamar, é um clamor. E tem gente desligada do seu lado. Então clama para alguém, diga: ame os missionários. Levante as mãos para os missionários. Eu gostaria que os missionários aqui ficassem em pé. Que os missionários aqui ficassem em pé. Isso. Levante as mãos para eles. Levante as mãos para eles. Bradar a igreja. Para bradar, diga: se depender de mim, vou passar mais tempo de joelhos, porque vocês vão aumentar a lista nos meus pedidos. Diga: missionários. Gente, tá horrível. Diga: missionários. Eu me levanto como intercessor. Agora o que vocês vão dizer serve para o coração de vocês. Diga: Jesus, eu sei que quando eu prego, eu me torno semelhante a apóstolos. Quando eu canto, eu me assemelho aos anjos. Mas quando eu intercedo, eu me assemelho a Jesus, que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ah, irmão, ore, ore, ore por missionários. Por que Paulo e Timóteo? Porque Timóteo motiva Paulo. Ele olha para Timóteo e diz: valeu a pena.
Os missionários precisam de motivação. Manda um e-mail, manda uma mensagem, faz uma ligação, manda uma oferta, não para o projeto apenas, mas para ele, para ela. A minha esposa esses dias fez isso. Missionária Clara, missionário Jean. Eu disse: amor, está na data de mandar a oferta do projeto dos índios. Ela disse: você manda para os índios, eu vou mandar para a Clara cuidar dela, do cabelo dela, da unha dela. Ame os missionários, cuide deles, chore por eles. Sabe por quê? Aqui, amor. Porque o pentecostalismo chegou onde chegou, porque um missionário foi motivado, um missionário foi incentivado. Em 1909, entre 1909 e 1910, Deus chamou um missionário chamado Gunnar Vingre. Ele estava numa reunião de oração e de repente um missionário de oração, Adolfo, disse: Deus me mandou profetizar sobre a sua vida. E o Gunnar disse: pois não. E o Adolfo começou a dizer: Deus vai te levar para um lugar chamado Pará, onde você vai comer uma comida diferente, um povo de cultura simples. E você lá nesse lugar chamado Pará vai fazer uma grande obra. E você vai se casar. Olha aí, ó. Sabe quem é, né, gente? Não me estressa não. É Gunnar Vingre. E aí, a última profecia foi: você vai se casar com uma moça cujo nome é Strandberg. Quase esqueci, mas lembrei. Aí tudo bem. Acabando a oração, deixa a foto do nosso missionário se possível. Acabando a oração, Gunnar olha para Berg, Daniel Berg olha para Gunnar e se perguntam: onde é esse negócio chamado Pará? A gente não sabe, bora pesquisar. Aí foram numa biblioteca pesquisar onde é que está esse negócio chamado Pará. E ali, quando procuram, abre livro, fecha livro, abre livro, fecha livro, parece que acharam um grande livro, um globo com um mapa, alguma coisa assim. De repente um deles, procurando a palavra Pará, achou e gritou: achei, onde é? É no Brasil. O Pará é no Brasil. E um profeta em oração deu o nome do navio e a data da viagem. Quando chegaram no porto, aconteceu conforme a profecia. Ai, irmão! E os missionários vieram pregar. O catolicismo, como sempre, os perseguiu, os expulsava. E eles pregando o quê? A mensagem simples do pentecostalismo clássico, o nosso quadrilátero: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus breve vem. Aleluia! Com essa mensagem simples e poderosa, onde chegavam, Jesus operava maravilhas. Chegou o momento que o Gunnar teve que voltar à Suécia. E para quê? Para arrecadar dinheiro, para fazer a obra no Brasil, lá no Pará. Aí foi arrecadar dinheiro, mas ele tinha muitos problemas de saúde. Chegando lá, ele tinha problemas de saúde e foi procurar uma enfermeira, um médico, claro, um hospital. E uma enfermeira veio cuidar dele. Aí agora me deixe conjecturar. Aí conheceu a enfermeira, e aí estende braço, e lá vem a agulha, e lá vem o remédio, e aplicou na veia, e conversa vai, conversa vem. Eu sou missionário. Aí a enfermeira: eu também amo missões. Conversa vai sobre missões que interessou, aqueceu o coração dela. Aí ele perguntou: qual seu sobrenome? Ela disse: Strandberg.
o nome da profecia. A partir dali nasceu um diálogo sobre os dois fazendo a obra missionária, e a história diz que ela começou a se interessar por missões e abandonou tudo e disse: quando você for, eu vou com tu. Ele disse: é muito caro. Ela disse: eu vou depois, mas eu quero fazer missões no Brasil. E aí, meu irmão, chegou o momento. A Frida pegou o navio e veio para o Brasil fazer missões. Embarcou para Belém. Olha lá, embarcou para Belém em 1917, aos 26 anos, enviada pela igreja Filadélfia, uma denominação pentecostal baseada em Estocolmo. Veio se juntar a Gunnar Vingre, que 7 anos antes havia fundado a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Se conheceram quando ele estava lá para arrecadar fundos e visitar a família e cuidar de sua saúde. E quando ele falava sobre missões, ela se apaixonou pela ideia de fazer a obra missionária no Brasil. Essa mulher veio para o Brasil e com o tempo ela começou a assumir as atribuições do Gunnar em Belém, porque ele viajava muito. Talentosa, ela começou a traduzir os hinos da igreja sueca para o português, porque agora faltava hinos para os pentecostais cantarem, para não ficarem cantando aqueles hinos de ordem e sonolência. Então ela trazia esses hinos e os irmãos cantavam e o fogo caía. Ela cantava, tocava e começava também a compor. Um dia ela começou a sofrer perseguições, porque ela ia para a rua pregar. Ela não queria só compor e cuidar de crianças na igreja. Ela foi para a rua pregar, pregava, tocava, compunha, escrevia. Meu Deus, que mulher cheia! E o Gunnar Vingre plantando igrejas, com Daniel Berg fazendo a obra. Um dia ele voltou para casa desanimado. Ele precisava de uma voz, ele precisava de um exemplo, ele precisava de alguém para incentivá-lo, para motivá-lo. Assim como a gente tem missionários que precisam de motivações, senão vão desistir na caminhada. Gunnar Vingre, o nosso pioneiro, chegou em casa, olhou para Frida e disse: arruma as malas, porque nós vamos voltar para a Suécia. Arruma as malas, porque eu vou desistir do pentecostalismo, das Assembleias de Deus, do nosso chamado missionário aqui no Brasil. Ela olhou para ele e disse: aceita um chá? Aí ele disse: aceita um chá, mas arrume a mala. E ela foi na cozinha fazer um chá. Vem, minha Frida. Aí foi na cozinha. A pastora vai cantar com tu? Vem, missionária, pregadora, compositora. Aí quando foi na cozinha e fazer o chá, lá vem a Frida com um caderno, anotação, mais ou menos assim, tá aqui com a harpa. Aí, irmão, de repente ela olha para ele, vem cá, Fridinha. Ela olha para ele, olha pro seu Gunnar, ela olha para ele e pergunta assim: posso cantar para você o que o Espírito Santo cantou aos meus ouvidos? Aí ele, desanimado, borocochô, disse: pode cantar o que o Espírito Santo cantou aos seus ouvidos. Ela olhou para ele e começou: Quem sou
soldado. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições. Agora. Não sufocando a mensagem. Só o teclado, por favor. Nas perseguições. Escuta, Guna. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Agora, igreja. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará Com o quê? com santo gozo em glória e luz, te consolará. Mais lento agora para acabar. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Ele olhou para ela depois da música e disse: desfaz as malas. Ela disse: eu não fiz. Eu fui escrever a música que o Espírito Santo cantou para ela. Não desanima, missionário. Não para de pregar, missionário. Jesus já sabia de todas as suas fraquezas. Jesus já sabia de todas as suas dificuldades. E mesmo assim te escolheu. O casal foi convidado para uma obra missionária no Rio de Janeiro. E o Gunnar resistia. E nessas batalhas missionárias, Deus deu outra música. A Frida trouxe outra canção para nós. Se Cristo comigo vai. Agora deixa eu ficar. Irei com gozo, irei comigo. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Fica em pé. Se pelos Vales eu peregrino vou andar. Pode tocar, gente. Ou na luz gloriosa de Cristo, irei com Ele. Gente, eu tô pregando para assembleanos, pelo amor de Deus, né? Pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Os missionários estão cantando. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus. Jesus, eu preguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje essa igreja entendeu um pouquinho do que é o coração missionário.
Desperta mantenedores. Desperta gente que vai amá-los e cuidar deles. O missionário que estava pensando em parar, em desistir, ele não vai parar e não vai desistir. Porque aqui está uma igreja que se levantou como intercessores por eles. Aqui embaixo tem gente com coração desejoso de fazer a sua obra, de cuidar de gente, de ajudar na sua igreja local. Mas nesse momento eu te peço, Jesus, toca no coração dos desviados, traz eles de volta para a sua presença. Toca nos corações daqueles que nunca se entregaram a ti, Jesus, e que sejam salvos, transformados pelo poder do evangelho que transformou Paulo. Assim como naquele dia o Senhor salvou Paulo e o tornou exemplo de missionário, hoje o Senhor pode tocar, salvar e levantar gente como exemplo de missões, em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa que se afastou do evangelho e quer voltar para Jesus? Amém. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer ser salvo em Cristo Jesus. Você quer ser transformado pelo poder do evangelho. Se você puder, rompa essa multidão e venha aqui à frente. Se você não puder, você pode estender sua mão aí e a igreja vai te identificar e nós vamos orar por você. Mas o meu desejo e alegria é que você viesse à frente para que nós pudéssemos te identificar, cuidar de você e orar por você. Cadê a primeira pessoa que vai voltar para Jesus, que vai entregar sua vida para papai? Os missionários que aqui estão, a igreja de Jesus quer orar por você, vai te convidar para vir à frente. Se você está nos assistindo aí também e quer entregar sua vida para Jesus, faça isso agora. Volta para papai. Volta para papai. Mas eu quero orar por você aqui na frente. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e venha para Cristo. Sai do seu lugar, pois estamos em pé para orar por você. Temos um jovem de joelhos que está entregando a sua vida para Jesus. Alguém vai motivar alguém aqui. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Corre. Eu estou te chamando para a mudança de vida. Eu estou te chamando para ser perdoado em Cristo Jesus. Vem para papai. Vem para papai. Vem, moça. Vem, rapaz. Esse jovem reconheceu que é necessário entregar a vida a Cristo hoje e agora. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Se aproxime e vamos orar por você. Estamos em pé para orar pela salvação da sua alma. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Nada adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Ele quer a sua alma salva em Cristo. Mas nós somos missionários. A gente quer gente. Tem mais? Vem. Eu já preguei o que tinha de pregar. Agora não vou continuar insistindo muito tempo. Mas a sua alma é muito preciosa. Vem, moça. Vem, moça. Vem, casal. Você na internet que quer entregar sua vida para Jesus, digite: eu quero receber Jesus como meu único Senhor e Salvador. Tomara que alguém te identifique, te apresente uma igreja para cuidar de você. Que você não seja um net crente, mas que Jesus levante alguém para cuidar de você. Levante um Paulo para te direcionar a uma igreja mais próxima. Ou você que quer se entregar a Cristo pela internet, procure uma igreja mais próxima e congregue, faça parte de uma comunidade. Não temos mais ninguém. Se a igreja puder identificar, se tiver vindo alguém,